Em Brasília, a Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio se reuniu para analisar a medida provisória 752, que está em discussão no Congresso Nacional. A MP permite a prorrogação e a relicitação de contratos de concessão para, segundo o governo, viabilizar a realização de novos investimentos no setor de transporte. O repórter André Anelli tem mais informações. Bom dia, André. Bom dia, Marcelo Lara. Bom dia a você que acompanha o canal do Produtor. Eu estou aqui com o consultor técnico da Comissão Nacional de Infraestrutura e Logística da CNA, Luiz Antônio Fayet. Ele que vai falar um pouco mais a respeito da última reunião da Câmara Temática sobre o tema, justamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Doutor Fayet, vocês debateram então a MP, a medida provisória 752. Do que ela trata? Explica pra gente. Bom, ela trata fundamentalmente de licitações e renovações de contratos do setor ferroviário brasileiro. E nós temos uma grande preocupação. A primeira delas é que o agronegócio nasceu e se criou aqui nessa região sul do Brasil. E depois, com a exaustão das terras, ela foi subindo para norte e oeste, abrangendo inclusive nordeste até o extremo oeste brasileiro. Então, essa região hoje não tem uma infraestrutura adequada ao volume de produção que já dispõe. Então nós estamos muito preocupados em fazer com que a implantação das novas ferrovias ela atenda integralmente esse escoamento dos produtos brasileiros. Veja bem, nós temos que no passado as ferrovias todas elas eram da rede ferroviária federal. Quando foram feitas as licitações no passado, elas foram segmentadas em malhas, e as malhas ficaram independentes, uma não se comunica com a outra. Então agora, a grande preocupação que nós temos é que esta medida provisória regule um sistema que existia no tempo da rede ferroviária federal, era que um trem poderia sair daqui e passando nas linhas dos outros trechos e circular por vários lugares do Brasil. E retomar esta interoperabilidade, como nós chamamos. Então, esse é uma primeira questão séria. Para isso, nós temos que criar na legislação o direito de passagem. Quer dizer, uma concessionária ferroviária pode passar na linha da outra. E mais ainda, o operador ferroviário independente, que são operadores que se especializam em aglutinar cargas e trabalhar. Isso eu faço até uma figura como se fosse o caminhoneiro da ferrovia, mas não é bem assim. Porque na rodovia, quando você quer passar, vai lá, chega no pedágio, paga e passa. Nas ferrovias, terá que haver um sistema coordenado com a concessionária, respeitando horários, respeitando o volume de tráfego e uma série de condições de segurança para poder ter essa interoperabilidade. Qual é a vantagem disso? Atualmente, o sistema ferroviário brasileiro, cada concessionária é dona, teoricamente, de uma malha. Ninguém pode passar nela, então ela é monopolista nessa malha, ela faz o preço que ela quer. E nós não podemos manter esse sistema. O próprio espírito da medida provisória 752 exige competição. Competição. Para ter a competição, eu preciso que haja o direito de outras pessoas passarem nas malhas. E essas outras pessoas seriam as outras concessionárias ou o operador ferroviário independente. Isto nós estamos procurando assegurar de maneira que os fretes nas ferrovias brasileiras caiam. Porque hoje os fretes nas ferrovias brasileiras eles são estabelecidos em função do frete rodoviário. E elas então estão com custos operacionais para o tomador do frete muito elevados. Esta foi a primeira grande discussão que nós tivemos ontem e que nós estamos levando às autoridades do governo e levando ao Congresso Nacional, onde tramita esta medida provisória. Perfeito.
Doutor Fayet, o senhor já disse que essa foi a primeira grande discussão e a segunda, outra grande discussão também foi a respeito do escoamento da safra. Como é que foi essa discussão? Exatamente porque nós tivemos uma mudança na chamada geografia de produção no Brasil. Essa região sul era grande produtora de grãos. Hoje se migrou fundamentalmente para Mato Grosso, Goiás, Mato Piba, todas essas outras regiões. Então, todos os anos, desde 2004, nós fazemos uma avaliação de como estão as rotas, as várias rotas que nós temos para chegar nos portos com principalmente os nossos grãos. E este ano nós estamos fazendo a avaliação final da safra 2016-2017. Nós estamos tendo uma recuperação da safra, desta safra, em relação ao que foi a safra do ano passado, porque ela passou problemas de intempéries climáticas que prejudicaram os volumes. Então, nós vamos ter um volume a exportar mais ou menos em torno de 15 milhões de toneladas a mais do que nós tivemos. Então, nós estivemos fazendo uma avaliação de cada uma das rotas e dos terminais portuários por todo o Brasil. Nós estamos assistindo uma mudança muito importante, que nós estamos aí há 12 anos fazendo a pregação, é aumentar as saídas aqui pelo Vale do Rio Amazonas para os portos do sistema Belém-Guajará, sistema de Santarém, exatamente, aqui em Itaqui, São Luís do Maranhão, que são as áreas novas que abastecem ou atendem as novas fronteiras do desenvolvimento da agricultura brasileira. E nós fizemos uma avaliação e estamos com uma situação bem melhor do que estávamos no passado. Mas o déficit é ainda muito grande. A BR-163, que é fundamental a Cuiabá-Santarém, para nós chegarmos aos terminais de Miritituba e depois saindo pelo rio Amazonas, Tapajós e Amazonas, chegar ao sistema Belém-Guajará. Então, isto teve uma grande evolução, mas nós temos uma expectativa, que eu acho que é mais importante, dos nossos ouvintes entenderem. O mercado mundial de soja tem um consumo da ordem de 330 milhões de toneladas. O de milho tem um consumo da ordem de 1 bilhão e 50 milhões de toneladas. São números estratosféricos. Mas o importante é que o Brasil tem uma participação no escoamento da safra para exportação para atender cerca de 40% do mercado internacional com a soja. No mercado do milho, nós ainda temos uma pequena margem, só 10% do mercado internacional. E o milho é o que tem a melhor oportunidade de mercado, porque tem uma taxa de crescimento da ordem de 2,5% ao ano. O mercado de milho no mundo cresce mais do que 25 milhões de toneladas a cada ano. Então, nós temos que nos preparar não para trás, nós temos que nos preparar para atender nos 10, 20 próximos anos, porque no resto do mundo, Estados Unidos e Argentina são os nossos grandes concorrentes no mercado internacional. E eles não têm mais terras para expandir. E nós temos terras abundantes. Então, fatalmente, nós vamos ocupar fatias maiores do mercado internacional a cada ano. E a nossa preocupação é projetar, dar informações às autoridades para que elas se programem para números muito maiores do que o Brasil faz hoje em termos de exportação. No horizonte de 10, 15 anos, nós deveríamos pelo menos dobrar nossas exportações de grãos. Pelo menos dobrar. Tem mercado franco. Não precisa subsídio de nenhuma ordem. Nós precisamos simplesmente que o caminho para as exportações esteja aberto. Perfeito. Esse foi o Luiz Antônio Fayet, consultor técnico da Comissão Nacional de Infraestrutura e Logística da CNA, falando um pouco mais a respeito dessas reuniões temáticas que são realizadas no Ministério da Agricultura. Marcelo Lara, voltamos com você aí no estúdio.